Pelas informações. Agora 3h26, a gente acompanhou na semana passada aquele processo todo do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus pela trama golpista. A prisão exige uma série de etapas agora burocráticas, né? Que ainda vão ser cumpridas. Então, primeiro tem que protocolar, colocar tudo ali no papel. Depois os advogados podem entrar com os embargos. Mas quem vai explicar tudo pra gente agora, direto de Brasília, é o Igor Damasceno com todos esses próximos passos. Oi, Igor. Olá, é exatamente isso. Com o fim do julgamento do chamado núcleo crucial da trama golpista, a qual os 8 réus foram condenados, muitas pessoas achavam que eles já iam cumprir a pena de forma imediata. Mas isso não vai ser possível porque a decisão da primeira turma do STF ainda cabe recursos. E tem todo um rito processual a ser seguido. As defesas dos réus aguardam, por exemplo, a publicação do acórdão do julgamento, que é feito pelo STF. Só que o prazo para que esse acórdão seja publicado é de até 60 dias. Depois disso, as defesas terão 5 dias para apresentarem os embargos de declaração, que são possíveis contradições ou omissões que foram apresentadas nos votos dos ministros. E é justamente esse embargo, são esses embargos de declaração que os ministros da primeira turma vão analisar. Só que, comumente, os ministros não costumam rever a decisão que tomaram, redução de pena ou absolvição, por exemplo, depois dos embargos de declaração. Então a expectativa é que as condenações se mantenham. As penas, depois de todo esse rito processual, só devem ser cumpridas em dezembro. E aí chega um novo percalço enfrentado pelos condenados, principalmente os 4 militares do chamado núcleo crucial da trama golpista. Isso porque fontes do Exército me disseram que não é possível, não é viável que esses militares cumpram a pena no comando militar, em quartéis, por motivos. Quais são eles? O principal motivo é a respeito da logística. Como esses militares cumpririam a pena nesses quartéis, então toda a logística desses locais precisaria ser revista, assim como o esquema de segurança. A fonte me disse, por exemplo, que um dos condenados, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é um dos principais líderes da direita e que tem muita influência no país. Então é necessário reforçar o esquema de segurança nesses locais onde ele cumpriria a pena. O comando também quer evitar novos acampamentos em quartéis, como aqueles que aconteceram em 2022. Então toda a logística precisaria ser revista para receber esses militares nesses locais onde eles cumpririam a pena. Por isso, me adiantou essa fonte no Exército que o ideal seria que esses militares cumprissem a pena ou em celas especiais da Papuda, a penitenciária daqui de Brasília, ou mesmo na Polícia Federal, também aqui na capital. Só que essa decisão vai ser tomada pelo relator da ação penal, que é o ministro Alexandre de Moraes. Mas antes disso, é necessário cumprir todo o rito processual que eu citei. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. Agora eu chamo os nossos comentaristas, o Acácio Miranda e o João Belucci, para falar exatamente o que eles acham que deve acontecer em relação a esse cumprimento de pena. Onde será que esses acusados vão cumprir? Que é um tema bem delicado, né, Acácio? Começando por você. Jair Bolsonaro, por exemplo, dizem que tem já uma cela na Polícia Federal esperando por ele, caso, né, seja decidido isso. Ou pode ir para Papuda também, ou ficar em prisão domiciliar, caso os advogados consigam provar que ele não tem saúde, né? Que ele realmente está bem debilitado. Inclusive, ontem a gente mostrou a ida dele até o hospital. Ele está com anemia, teve que fazer reposição de ferro, enfim. Se você tivesse que arriscar, você acredita que ele vai cumprir pena em que situação, Acácio? Eu aposto com muita convicção na terceira hipótese mencionada por você, a prisão domiciliar. Primeiro porque ele já está em prisão domiciliar e seria sem lógica se ele preenchesse os requisitos da prisão domiciliar hoje e amanhã deixasse de preenchê-los. Em segundo lugar, colocá-lo numa cela
seja ela do Exército, seja ela da Polícia Federal, é dar um ar de vítima, é martirizar o ex-presidente. E a verdade é que ninguém quer uma situação como essa. Todas as partes envolvidas, Supremo Tribunal Federal, Centrão, mercado, todos querem que o Brasil volte a uma estabilidade política. E vitimizar o ex-presidente não é bom para essa estabilidade política. Então, disse no começo e direi agora no final, com muita convicção, eu sou capaz de cravar que ele ficará em prisão domiciliar, até porque os requisitos estão muito bem desenhados, estão muito bem preenchidos. Aos outros militares, o que você acredita que vai acontecer? Lembrando que todos ainda vão passar por um segundo processo, né, no Superior Tribunal Militar. Pois é, então eu acredito que o próprio corpo militar, né, já mencionou que não haveria possibilidade, em termos logísticos, deles cumprirem a prisão ali. Então não há uma clareza muito grande, até pelo ineditismo do caso, né, essas altas patentes militares sendo condenadas, e ainda vai ter a revisão militar, como você bem colocou, é a questão da perda da patente. Então, perdendo a patente, em tese, se cumpriria no chamado presídio comum. Agora, com relação ao Jair Bolsonaro especificamente, como bem colocado, precisa primeiro publicar a decisão no Diário Oficial, que ainda não foi, não temos o acesso à íntegra dos votos dos juízes. Lembrando que alguns dos juízes não leram os votos. A Carmen Lúcia e o próprio Zanin mencionaram que falariam um apanhado e não leram. Então, podem ter novidades ali nos votos deles. Aí depois o chamado embargo de declaração para sanar omissões e posteriormente o tal dos embargos divergentes se pautando na divergência do Fux. E também não há uma clareza se essa divergência seria suficiente para levar para o pleno, já que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é oscilante. Agora, se tivesse que apostar, que fazer um palpite, eu acredito que o Jair Bolsonaro que o STF determinará que ele passe alguns dias no cárcere e posteriormente o liberará para a prisão domiciliar, mais no quesito político e de símbolos, não por estarem preenchidos os requisitos, na medida em que estão preenchidos os requisitos para domiciliar, né, segundo o parâmetro do Supremo Tribunal Federal. Então acredito que ele é capaz de passar alguns dias mais pelo simbolismo político nesse julgamento político que o Supremo Tribunal Federal vem adotando. Algumas incertezas ainda sobre o que vai acontecer, sobre o futuro de Jair Messias Bolsonaro. Seguimos ao